Olá, bom dia. Então, nós já falamos um pouquinho como que funciona a placa de bisturi. Agora a gente vai falar a respeito de algumas complicações que podem ocorrer no período intraoperatório. Então, a gente já falou, né, que o período cirúrgico ele engloba o pré-operatório, o intraoperatório, o pós-operatório. A gente já comentou sobre esses tipos, né? O intraoperatório é o período que o paciente entra na sala de cirurgia e é anestesiado e até a recuperação anestésica. A gente já falou também sobre a função do circulante de sala, né, no intraoperatório, que monitoriza o paciente. A gente tem que preocupar referente ao aquecimento dele, né, a ele não baixar a temperatura. A gente auxilia a equipe cirúrgica no posicionamento, auxilia a anestesia e quanto haver necessidade do cateterismo vesical, que é a passagem de sonda. É muito importante. Se lembra, gente, que eu falei que antigamente a gente pintava o paciente porque a gente usava PVPI, Povedine? Então, ó, isso é pintar o paciente, tá? Toda vez que a gente vai fazer um procedimento cirúrgico, sempre a gente deve fazer uma margem de segurança. Tá? Então, por exemplo, esse paciente vai fazer cirurgia no tórax, ou vamos supor, na vesícula, eu tenho que limpar todo o tronco dele para que essa cirurgia a gente tenha uma margem de segurança adequada, tá bom? É muito importante também a gente observar se esse procedimento cirúrgico vai demorar. Se houver uma demora muito grande, sempre há necessidade da gente estar colocando, utilizando meias compressivas, tá? E aí o médico que vai determinar se vai haver necessidade ou não. Porque pode ocasionar trombos e essa pessoa acaba tendo trombose. Então, para evitar isso, a gente sempre tem que ver se a cirurgia tende a ser uma cirurgia longa, é indicado o paciente utilizar meia compressiva. Às vezes não tem na unidade meia compressiva, então o que nós fazemos? Nós utilizamos ataduras, então a gente enfaixa os membros do paciente, tá? Na verdade, se lembra que vocês tiveram no primeiro módulo que todas as veias elas têm uma válvula. Então, é para, na verdade, forçar essa válvula a fazer o sangue voltar dos membros, porque quando a gente fica em repouso, essas válvulas tendem a ficar preguiçosas, vamos dizer assim. Tá, então aqui, antigamente a gente usava PVPI, né? Hoje em dia a gente usa um degermante alcoólico porque tem menos chance de processo alérgico.
E aí, por exemplo, essa criança vai fazer uma cirurgia no tórax, então a gente faz o abdômen todo, pescoço e braço, tá? Axilas e braço. A mesma coisa na perna, por exemplo, vai fazer no joelho, a gente vai fazer a antecepsia na coxa inteira e a perna. E aí a gente já comentou, né, sobre algumas funções da enfermagem no período intraoperatório. E qual seria determinada a função do circulante de sala durante o procedimento cirúrgico? Ele garante que todos os materiais que vão entrar em cirurgia, eles saiam, ele descreve o procedimento e ele impede que na verdade, ele vistoria se aquele procedimento não vai ser contaminado por algo ou por alguém, tá? Então, é de extrema importância e de extrema responsabilidade a função de um circulante de sala, tá? É ele que vai certificar-se e garantir de que não houve contaminação durante o procedimento. Então, para isso, ele tem que ter total ciência de como funciona todos os equipamentos e tudo mais, para evitar esse tipo de transtorno, vamos dizer assim, né? Então, ele fica também responsável pela montagem da sala operatória, pela circular a cirurgia, né? Então, se faltar algum material, é ele que vai buscar. E a desmontagem dessa sala operatória. E aí existem alguns métodos que algumas instituições usam, mas isso vai depender também do próprio circulante de sala, a questão para precaução e prevenção a riscos durante o procedimento cirúrgico. Um deles é a pausa antes da incisão cirúrgica, tá? E essa pausa seria para quê? Para fazer a contagem dos instrumentais, para ver se não falta nada e para identificar se todos os integradores. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas integrador, eu não sei se eu já mostrei para vocês. Integrador é esse papelzinho aqui, tá vendo? Antes de ir para a esterilização, essa bolinha grande estava amarela e essa aqui estava azul. Após ir para a esterilização, as duas bolinhas ficam azuis, tá vendo? Esse integrador, ele tem que estar ok, tá? E isso significa que aquela caixa operatória, ela sofreu o processo de alta temperatura, tá? Então, sempre antes de iniciar o procedimento cirúrgico, o cirurgião, ele sempre pergunta se os integradores, tá? Então, todas as caixas cirúrgicas que foram abertas e todos os instrumentais individuais, ele foi aberto, ele tem que ter esse integrador e esse integrador tem que ter mudado de cor, tá? Para conseguir identificar que o processo de esterilização ele ocorreu naqueles instrumentais. Então ele tem que estar identificado. E isso fica no prontuário do paciente, tá, gente? Isso é anexado no prontuário do paciente, para certificar-se de que aquele procedimento cirúrgico houve uma esterilização eficaz. E aí, aqui atrás é colocado, tá vendo, ó, estero, que é útero,
diagnóstica. Então, é uma estereoscopia diagnóstica. Então, ele fala a caixa operatória e aqui fala quando ela foi esterilizada. Tá vendo? Dia 10/5/2019. Então, isso serve para a gente conseguir identificar que houve o processo de esterilização. Então, antes do médico iniciar. Isso, Aline. Antes, lá no quarto, tá? Não no centro cirúrgico. Lá no quarto, o paciente ele é orientado mais ou menos 2 horas antes do procedimento cirúrgico, tomar um banho, de preferência lavar a cabeça, tá? Com degermante. Lavar todo o corpo, principalmente a região onde vai fazer a cirurgia. Isso faz com que a gente diminua a flora microbiana da pele, tá? Impedindo ou dificultando o processo de infecção e contaminação. E aí, o que acontece? Então, o médico certificou-se de que todos os instrumentais estão esterilizados. O instrumentador, ele entrega isso para o circulante de sala. Mas, professor, ele está estéril, como que ele vai entregar? Geralmente, a gente apoia a mão assim e eles jogam próximo à nossa mão para evitar uma contaminação, tá? Todas as gases e compressas, elas devem ser contadas 2 vezes para impedir que haja uma perda de alguma delas. Lembrando que as compressas que os médicos utilizaram para enxugar a mão, se lembra que vem no capote, elas são descartadas, elas não entram para essa contagem. O risco de... O que acontece? Pacientes obesos, eles têm mais riscos referente a todos os tipos de procedimento cirúrgico. Então, é de extrema importância que nós certifiquemos que todos os equipamentos... Por que o paciente tem risco para procedimento cirúrgico, paciente obeso? Primeiro, ele tem um risco de depressão respiratória devido ao peso que comprime, né, as vias aéreas. Segundo, esse paciente ele tem mais risco de decência, porque o tecido gorduroso ele é pouco vascularizado. Se é pouco vascularizado, ele tem uma dificuldade numa cicatrização. Então, mesmo que o médico dê ponto, vai ser uma difícil processo de cicatrização, porque o tecido gorduroso não tem vascularização, então ele não consegue se unir novamente. Ah, mas professora, todo gordinho tem esse problema? Quanto mais gordo, mais aumenta o risco. Quanto mais acima do peso, mais aumenta o risco. Tá? Então, a gente tem que observar isso e os médicos tentam fazer incisões menores, vamos dizer assim, para diminuir o risco desse paciente. Então, por exemplo, um paciente obeso que vai fazer retirada da vesícula, o médico vai optar por uma cirurgia por vídeo, onde ele só vai fazer 3 ou 4 furinhos no paciente, né? Evitando a abertura desse tecido. Mas ele tem que falar para o paciente, né, o risco que ele corre de poder ter que ser aberta e os riscos que podem ocorrer dessa complicação. Sempre, independente do tipo de anestesia, o anestesista tem que identificar a dificuldade de uma intubação orotraqueal. Porque todo procedimento cirúrgico há risco, tá? E o anestesista ele tem que estar extremamente preparado para se houver alguma intercorrência. Então, a gente sempre
pergunta para o anestesista, né, se esse paciente tem algum risco ou alguma dificuldade, para a gente estar sinalizando em relatório, porque isso é de extrema importância se houver uma intercorrência no meio da cirurgia e o médico precisar entubar e não conseguir, por exemplo. Você já tinha descrito isso no início. O que acontece? Esse tipo de técnica eu não gosto muito referente a alguns médicos, eles preconizam utilizar em procedimentos muito traumáticos ou algo do gênero, 2 luvas. Eu, particularmente, não indico, porque 2 luvas faz com que o látex com látex faça atrito. Então, se você esfregar 2 látex, a chance dele se romper é maior. Alguns médicos utilizam esse método. Eu não acho indicado. Eu acho mais indicado realizar o procedimento e, se houver necessidade, fazer a troca da luva, tá? Mas eles fazem isso para evitar uma contaminação, se houver furo na luva ou algo do gênero. É muito importante, né, a utilização de óculos de proteção, tá? Todos os procedimentos cirúrgicos, eles correm o risco de ter fragmento, né? Ter gotículas de fluido, sangue, secreção, então é de extrema importância que os médicos utilizem o óculos de proteção individual. Existem algumas máscaras, né, em hospital mais de ponta, onde ela já vem com visor já vem com esse visor para auxiliar na proteção, tá? Mas não são todos. E aí, algumas complicações que podem ocorrer com o paciente. Ele pode apresentar náuseas e vômitos, tá? Principalmente se forem sedativos, né? E o paciente não tiver feito um jejum adequado. A anafilaxia pode ocorrer, tá? Uma hipóxia e outras complicações, então falta de oxigenação. E aí a gente tem algumas outras alterações, que seria a hipotermia, que é a baixa da temperatura, hipertermia maligna, que é algo genético, né? Ou pode se desenvolver com pacientes muito musculosos, e a coagulação intravascular também pode ocorrer. Eu vou explicar. A anafilaxia é quando o paciente é como se tivesse um processo alérgico do... Ai. Mas eu vou explicar direitinho, tá, Aline? Então, as náuseas e vômitos, né? Alguns anestésicos podem ocorrer essa sensibilidade do corpo devido ao aumento de produção de saliva e aí junta com que o paciente está de estômago vazio e pode ocorrer esse regurgitamento, né? Principalmente pacientes que não fizeram o jejum adequado. E aí, se ocorrer isso, o que a gente deve fazer, né, é lateralizar a cabeça do paciente. E aí, é de extrema importância, vocês aprenderam em fundamentos as formas de estar dobrando os lençóis.
Eu não tô conseguindo desligar o ar, vou abrir a janela. Aprenderam? Então, poderia pegar um lençol para mim, por favor? Um branco. Vou mostrar para vocês. A mocinha que me ajuda, minha mãe, pedi para ela buscar um lençol para eu mostrar para vocês, tá? Como que funciona. Mas é super simples e geralmente o ideal é que dentro do centro cirúrgico a gente faça isso na parte da cabeceira, não só dentro do centro cirúrgico, mas também quando o paciente, no pós-operatório, quando o paciente ele vai para a sala operatória ou ele é encaminhado para o quarto, tá? É importante, eu acho que esse é de elástico? De elástico. Não? Não, mas tudo bem, pode ser. Ó, então, a gente funciona da seguinte forma. Vamos supor que a gente dobre o lençol, ele fica maior, tá, gente? E aí a gente faz... peraí. A gente dobra o lençol de comprido, tá vendo? E aí o que a gente faz? A gente faz dobraduras nele como se ele fosse um leque, tá? Assim, em pé é difícil, né? Mas a gente dobra ele como se ele fosse um leque. Vamos lá, só um pouquinho, 10 minutinhos. E aí ele vai estar de comprido, né? E aí a gente deixa ele assim, ó, na cabeceira, tá vendo? A gente faz 3... Conseguem identificar? Conseguem observar, gente? Tô meio amassado esse lençol, mas... Ó, a gente faz 3 leques de um lado e 3 leques do outro. Então, a gente faz isso porque o paciente vomitou. Virou... Vomitou para um lado. A gente abre... Ele vomita, 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 vomita. A gente fecha. Aí ele vai vomitar de novo. A gente abre a outra parte do leque. Ele vomita, 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 vomita. A gente fecha. Entendeu? Por quê? Ai, professora, que nojo. Ele vai ficar em cima do vômito. Gente, ele está no meio de um procedimento cirúrgico. A gente não pode ficar movimentando o paciente. Então, a gente faz isso para proporcionar um conforto melhor para esse paciente, para ele não ficar todo melado e para a gente garantir que a gente não vai fazer uma movimentação brusca nesse paciente durante o procedimento cirúrgico, tá? E mesmo quando ele volta para o quarto, muitas das vezes, se ele tomou, por exemplo, anestesia RAC, ele não pode levantar a cabeceira, nem nada por um certo período. Então, a gente faz esse tipo de dobradura, tá? Então, é dobradura cirúrgica em leque, tá? Então, a gente sempre faz assim, ó, faz 3 dobraduras de leque de um lado, deixa um espaço para a cabeça e 3 dobraduras do outro. É que a minha mãe pegou um lençol de elástico, eu não consigo mostrar direito, tá? Mas vocês conseguiram entender? Ó, 3 dobraduras de um lado, 3 dobraduras do outro. Exatamente, Bia. Não tem como parar a cirurgia toda vez que ele vomitar, ele vomitou. Peraí, vamos virar ele, entendeu? E quando a gente fala em lateralizar, gente, é só lateralizar a cabeça, tá? Porque muitas das vezes a gente não consegue utilizar uma cuba-rim e tudo mais, que nem aqui no slide, né, que eu trouxe. Tá falando que a gente lateraliza a cabeça do paciente, utiliza uma cuba-rim, e se houver, se ficar na boca do paciente, a gente usa o aspirador, né, portátil. Mas a gente também usa a opção do lençol, porque muitas das vezes só a cuba-rim não é o suficiente para estar recepcionando esse vômito, tá? E aí a gente chega na anafilaxia, né?
que a Aline estava perguntando. Nada mais é do que uma reação alérgica, tá? De forma aguda, que coloca em risco a vida do paciente, que causa vasodilatação, tá? E constrição brônquica, tá? E isso geralmente pode ocorrer devido à administração, né, de algum medicamento ou até mesmo a alergia ao látex. Então, isso é muito comum. A forma do processo alérgico É a forma do processo alérgico, uma resposta do sistema imunológico quanto ao processo alérgico, mais fácil assim, tá? Então, é muito comum e isso pode ocorrer em pessoas não só durante o procedimento cirúrgico, mas também qualquer processo alérgico, né? Minha irmã, quando ela tinha uns 4 ou 5 anos, ela comeu camarão e aí ela foi dormir, passou o dia inteiro dormindo, que ela estava cansada. E a minha mãe não estava em casa, né? Só estava eu, tinha uns 15 anos, 16 anos. E aí, quando minha mãe chega, essa menina parece que ela era japonesa, com os olhos totalmente puxados, com o rosto extremamente inchado, várias placas, com a boca extremamente inchada. Então, ela teve um processo anafilático, tá? Ela teve uma anafilaxia e ela estava respirando até de forma como ocorre um acúmulo de líquido, né? Devido ao processo alérgico, ela estava até respirando com dificuldade. Ela respirava. E aí, meus pais, quando chegaram, eu não vi porque ela estava dormindo, né? Então, eu dei graças a Deus, meu Deus, ela está dormindo, está me dando paz, né? Mas eu também, eu era jovem, eu não sabia, né? E meus pais levaram ela correndo para o médico, ela acabou ficando internada em observação, mas isso pode acontecer não só com os medicamentos, tá? Coitada. E aí depois eu fiquei extremamente sentida, né? Eu falei, gente, eu deixei a menina dormir de umas 11 horas da manhã até 5 da tarde. Eu falei, meu, eu podia ter matado minha irmã, né? Fiquei depois com peso na consciência. Aí depois eu fiquei meses, toda vez que ela dormia, indo lá para ver se ela estava viva, se estava acontecendo alguma coisa. Mas isso pode acontecer não só durante o procedimento cirúrgico, mas também um processo alérgico com qualquer paciente, tá? Também é conhecido como choque anafilático, exatamente, tá? Então, nada mais é do que um processo alérgico muito grande, onde o edema em face, ele acaba impedindo a respiração. E aí, esse paciente ele tem muita dificuldade para respirar e ele acaba tendo complicações durante o procedimento. E aí, o médico ele vai agir, né? Vai dar medicações necessárias para cortar, né, o efeito, para parar esse choque anafilático. E se necessário, entubar, ou até mesmo, às vezes, devido ao acúmulo de líquido, né, ao edema, ele não consegue entubar, é necessário fazer uma traqueostomia. Gente, ano passado, eu tive uma aluna que ela estava cuidando do paciente, tudo normal. Ela pegou degermante, sabe degermante? Que a gente lava as mãos, limpa a pele do paciente. Que ela não tinha sabonete para dar banho no paciente. E ela falou assim, professor, o que eu uso? Eu falei, usa degermante. O paciente não trouxe sabonete, a gente não tem aqui, usa degermante. Ela voltou, ela falou assim, nossa, tô com uma coceirinha. Ninguém deu bola. Nossa, tô com uma outra coceirinha. Aí ela, nossa, que estranho, eu tô toda me coçando. Ela levantou o jaleco, essa menina tava empolada, tava igual. E aí, em 5 minutos, o rosto dela começou a ficar inchado. Eu saí com ela correndo
Eu falei assim, ah, não deve ser, né? Tipo, só que aí eu peguei ela e falei assim, vamos passar no médico. A gente estava fazendo estágio, vamos passar no médico. A gente estava num pronto atendimento. Na hora que a gente estava esperando para entrar no médico, essa menina começou a empolar o pescoço e o rosto. E aí a gente correu para a sala de emergência. Resumindo, ela teve que ficar 48 horas em observação na sala de emergência. Começaram a dar um monte de remédio. Já tiraram o celular dela, tiraram a roupa, tiraram tudo. E ela saiu do estágio para ficar em observação. E eu desesperada, com 9 alunos me esperando, e no pronto-socorro com ela, não podia deixar ela lá sozinha. Tinha que sair do estágio para ir dar aula, mas eu não podia sair antes dos pais dela chegarem. Uma situação terrível. Eu falei, meu Deus, já pensou se essa menina morre no meu estágio? Não, né? Essas 48 horas não valeu. Mas para vocês verem como pode acontecer de uma hora para outra. A gente não sabe ao certo, mas a gente deduz que possa ter sido a marca do degermante que tenha utilizado algum componente. Mas foi um baita sufoco. Eu tive que liberar os alunos mais cedo, tive que ficar lá até esperar os pais dela chegarem, porque eu não podia ir embora sem dar nenhuma explicação para ninguém. Cheguei atrasada nas aulas, mas no final deu tudo certo, ela sobreviveu, não precisou ficar entubada, mas só ficou em observação. Mas aprendeu bastante. Ela ficou 48 horas dentro de uma sala de pronto atendimento, aprendeu muito, né? Hoje em dia ela está super bem. E acabou não apresentando processo alérgico de mais nada. Aprendeu nela mesma, exatamente. Mas hoje em dia tá tudo certo, ela não sabe ao certo o que ela sofreu processo alérgico, né? Ela depois chegou aí num alergista, mas ficou fazendo acompanhamento durante um tempo, mas a gente não sabe ao certo o que levou a ocorrer isso, tá? Então, por isso, é de extrema importância a gente observar como é o corpo do paciente, tá? Como é a face dele, como é a cor da pele, porque às vezes essa mudança, ela, por exemplo, às vezes o paciente tem os lábios mais grossos, e aí a gente acha que não é alergia ao lábio grosso, entendeu? Então, assim, olhar para o paciente, sabe, extremamente os detalhes, a forma do olho, a forma do nariz, a forma da boca, a forma, né, como que é, para impedir, na verdade, para que a gente consiga identificar mais rapidamente para que não haja nenhum tipo de complicação, tá? Foi um extremo sufoco quando aconteceu isso, mas graças a Deus deu tudo certo, né? Não tivemos mais complicações. No dia seguinte, ela foi até cuidada pelos colegas de estágio, mas de resto, graças a Deus, não aconteceu mais nada. Então, a gente vai ficando por aqui. E aí, daqui a pouquinho, a gente volta para dar continuidade, tá bom?